Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica nessa maravilhosa série que iniciamos na carta de Paulo aos Gálatas. E dessa feita, nós iremos dar o start, o pontapé inicial, no capítulo 3, expondo os versículos 1 ao versículo 9. E dessa feita, nessa exposição, nessa primeira exposição que nós iremos fazer no capítulo 3, nós iremos dividir em duas subdivisões. A primeira subdivisão, os versículos de 1 a 5, que é o retrocesso dos Gálatas. Paulo aqui ele fica espantado, ele fica pasmo pelo retrocesso dos Gálatas, voltando à lei, se deixando circuncidar-se e assim sucessivamente. Então Paulo ele fica espantado com o retrocesso dos Gálatas. E os versículos 6 a 9, Paulo vai falar da bênção de Abraão, que os verdadeiros filhos na fé são os filhos de Abraão, mas nós iremos entender aqui de maneira clara, precisa, consistente e coesa. Antes de nós iniciarmos a exposição do capítulo 3, é interessante fazer aqui rapidamente, trazer aqui à tona aquilo que nós já abordamos. Nós concluímos o capítulo 2 fazendo a exposição lá dos versículos 15 a 21, aonde Paulo fala da justificação pela fé mediante Cristo Jesus. E interessante que, se você pega o capítulo 1, aonde Paulo ele já começa com um tom enérgico, porque os falsos mestres, os falsos pregadores que estavam ali na região da Galácia, pregando um falso evangelho, um outro evangelho que Paulo fala aqui, dos versículos de 6 a 9, um outro evangelho, e o outro evangelho aqui na carta aos Gálatas é o evangelho misturado. É Cristo e a lei, é Cristo e a circuncisão, é Cristo e as regras alimentares judaicas, é Cristo e o sábado. Enfim, é um evangelho misturado, como se Cristo tivesse feito 50% na cruz e os outros 50% é a lei, é a circuncisão, é as regras judaicas, é as festas judaicas, é o calendário judaico. Então Paulo aqui, num tom enérgico, ele fala defendendo o autêntico evangelho, o evangelho da graça, o evangelho da justificação pela fé, somente pela fé em Cristo Jesus. Então ele defende o seu evangelho, a sua mensagem. Ele também defende aqui não só o autêntico evangelho pregado por ele, mas ele defende o seu apostolado, porque os crentes da região da Galácia estavam sendo pescados, estavam numa gaiola, porque os falsos mestres estavam dizendo que Paulo não era apóstolo, que Paulo não era um genuíno apóstolo, ele era um mentiroso, ele era um impostor, tá? O seu evangelho era totalmente deturpado, Paulo era contra a lei, porque Abraão foi justificado pelas suas obras, não pela fé, conforme dizia Paulo. Eles estavam distorcendo o evangelho que Paulo pregava. E nos versículos 11 e 12 do capítulo 1, Paulo vai falar que o seu evangelho não é de origem humana, é de origem divina. Versículos 11 e 12 do capítulo 1. Depois, a partir do versículo 13, Paulo vai falar do seu passado no judaísmo, que ele era um homem zeloso às tradições dos seus pais, ele foi um fariseu, mas ele encontrou a fé em Cristo Jesus. E quando você vai para o capítulo 2, os versículos de 1 a 10, Paulo vai falar da unidade dele com os demais apóstolos, já batendo de frente aqui com os falsos mestres, falando: olha, vocês estão atacando o meu ministério, vocês estão atacando o meu apostolado, vocês estão atacando o meu evangelho. Lembre-se que o meu evangelho, o evangelho que eu prego, Pedro também prega, João também prega, Tiago também prega,
todos os apóstolos pregam o evangelho que eu prego. Então essa ideia que os apóstolos estão contra mim e que eu estou contra os apóstolos é uma mentira. E Paulo derruba esse mito, derruba essa calúnia aqui no capítulo 2, versículos de 1 a 10, mostrando que o evangelho que ele prega, o evangelho que ele anuncia, está em conformidade, está em unidade com os outros apóstolos. Nos versículos 11 a 14, nós vemos Paulo repreendendo a Pedro. Se você não assistiu essa exposição, assista para ser edificado. Foi uma maravilhosa exposição que nós fizemos. Os versículos 11 a 14, Paulo repreende a Pedro. E os versículos 15 a 21, do capítulo 2, Paulo ele faz aquela ilustre declaração da justificação pela fé somente em Cristo Jesus. E agora chegamos aqui no capítulo 3. E rapidamente aqui, vamos correr por causa do tempo, nos versículos de 1 a 5, Paulo faz 5 perguntas retóricas aos Gálatas. E o que é uma pergunta retórica, Elias? É quando você pergunta, mas você já sabe da resposta. Paulo começa assim, olha só os versículos de 1 a 5 do capítulo 3. Paulo fica espantado, Paulo fica pasmo, Paulo fica chateado pelo retrocesso dos Gálatas. Olha o versículo 1 do capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês não são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Versículo 5. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então são várias perguntas retóricas, que Paulo faz aqui para os Gálatas, confrontando eles devido ao seu retrocesso. E qual era o retrocesso dos Gálatas? Eles estavam se deixando circuncidar. Eles estavam se deixando, começou a guardar o calendário judaico, as festas judaicas, pensando que a salvação vinha por meio disso, pensando que a justificação viria por meio da guarda, da observância desses ritos, pensando que a salvação era um conjunto de Cristo juntamente com a lei, de Cristo com as regras judaicas. E Paulo fala, não, a justificação é somente pela fé em Cristo Jesus. Quando se crê em Cristo Jesus, quando você aceita Ele, quando você crê nele, na sua obra vicária, na sua obra substitutiva, na cruz do Calvário, automaticamente você é justificado. Então essas perguntas que Paulo faz, e Paulo é um mestre, na arte da argumentação, na arte de falar, de escrever, de admoestar, ensinar. A primeira pergunta está aí no versículo 1. Quando Paulo pergunta, e Paulo ele está tão perplexo, que ele fica indignado. E Paulo faz a pergunta, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Essa expressão insensatos é como se Paulo estivesse dizendo assim, ó descabeçados Gálatas, ó loucos Gálatas, vocês perderam o juízo, vocês jogaram a mente fora. O que vocês estão fazendo? Quem enfeitiçou vocês? É como se eles tivessem sobre efeito ou sobre algum efeito de alguma magia, de algum feitiço, alguém jogado neles um mal olhado, uma macumba,
como se alguém tivesse feito algum trabalho para enfeitiçá-los. Então eles estavam enfeitiçados com as doutrinas, com as falsas doutrinas, com as heresias que os falsos mestres estavam ensinando para eles. Dizendo, olha, Paulo mentiu, vocês têm que se circuncidar, porque Abraão foi circuncidado. Você tem que se circuncidar, porque se vocês não se deixarem ser circuncidados, vocês não podem ser salvos. Olha, vocês não podem comer determinada carne. Vocês não podem comer determinados alimentos. Porque se vocês comerem os alimentos que a lei fala para não comer, vocês serão amaldiçoados. Olha, vocês têm que guardar o calendário judaico. Vocês têm que guardar dias, meses, anos, as festas sagradas de Israel. Se vocês não guardarem, não são ou não serão justificados. Então Paulo, ele está preocupado e ele faz essa pergunta: ó insensatos, ó loucos, ó descabeçados Gálatas, quem enfeitiçou vocês? Quem jogou esse mal olhado em vocês? Quem jogou essa magia em vocês? Vocês estão retrocedendo. E o que é o retroceder aqui? É voltar, é deixar a fé em Cristo Jesus, é deixar Cristo, é tentar acrescentar fé, é tentar acrescentar ao Evangelho aquilo que não precisa ser acrescentado. Cristo é suficiente. A fé em Cristo é suficiente. A fé que Ele pode salvar, que Ele pode perdoar, sem as obras da lei, é suficiente. Sem o calendário judaico, sem as festas judaicas, nada pode acrescentar a fé em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando aqui. E essa é a primeira pergunta. Quem vos enfeitiçou? Quem jogou esse mal olhado em vocês? Quem jogou esse feitiço em vocês? Quem está fazendo vocês retrocederem? Vocês são descabeçados. Vocês são loucos em deixar o evangelho que eu ensinei para vocês, para voltar aos rudimentos, para voltar à lei, para voltar a Moisés, para colocar essas coisas, tentando acrescentar a fé em Cristo Jesus. Vocês estão loucos? É a primeira pergunta. A segunda pergunta que Paulo faz está ainda no versículo 1, quando ele fala assim, ó: Jesus Cristo não lhes foi explicado, pregado, exposto tão claramente como se tivesse visto, como se vocês tivessem visto ele com os próprios olhos na cruz do Calvário, ou morto na cruz do Calvário. E aqui é o Evangelho. Aqui é a mensagem do Evangelho. O que é o Evangelho? É pregar Cristo e este crucificado. Essa é a pregação de Paulo. Jesus Cristo não lhes foi explicado, pregado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz. É como se quando Paulo chega na região da Galácia e começa a pregar o Evangelho, Paulo expôs Cristo crucificado. Esse é o Evangelho. Cristo crucificado. Cristo, Filho de Deus, que foi pendurado no madeiro pelos meus e pelos seus pecados. Então, é como se os próprios Gálatas tivessem visto Cristo na cruz. É como se os próprios Gálatas tivessem visto Cristo pendurado no madeiro. Essa é a pregação do Evangelho. Esse é o Evangelho puro. Esse é o Evangelho simples que Paulo pregava. Cristo crucificado. E a fé nele. Quando os Gálatas creram nele, quando os Gálatas confiaram nele, quando os Gálatas colocaram a sua confiança nele, no Cristo crucificado, eles foram justificados. Porque a justificação é o ato solene de Deus. É um ato onde Deus declara o pecador justo. É onde Deus declara o pecador justificado. Não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. É Cristo colocar na conta do pecador, imputar, depositar, creditar na conta do pecador a sua justiça, declarando o pecador justo perante Deus. Isso é justificação. Isso é Evangelho.
E os Gálatas viram Cristo crucificado diante dos olhos dele, através da pregação de Paulo. É a segunda pergunta. O versículo 2, Paulo continua a conversar com eles, a perguntar para eles por que eles estão retrocedendo. Olha o versículo 2. Deixe-me perguntar apenas uma coisa, diz Paulo. Vocês aí receberam o Espírito aqui é o Espírito Santo, porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? É uma pergunta retórica. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram ou porque vocês obedeceram à lei? A resposta, a pergunta retórica, é quando você pergunta e você já sabe da resposta. A resposta é que eles receberam o Espírito Santo quando eles creram na fé em Cristo Jesus, quando eles creram na mensagem do Evangelho. Quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós entendemos mediante o Espírito o que é Evangelho, automaticamente nós somos justificados. Eu creio, confesso meus pecados, me arrependo, na hora eu recebo o Espírito Santo, na hora eu sou justificado. Então os Gálatas foram justificados não pelas obras da lei, eles não receberam o Espírito Santo porque creram na lei, receberam a circuncisão, guardaram o calendário judaico. Não, eles foram justificados, eles receberam o Espírito quando eles creram na mensagem do Evangelho, no Cristo crucificado. Essa é a pergunta que Paulo fala no versículo 2. Vocês me respondam uma coisa. Receberam o Espírito Santo porque vocês obedeceram à lei? Ou porque creram na mensagem que ouviram, na mensagem do Evangelho? Vocês receberam o Espírito Santo porque vocês creram na mensagem do Evangelho. Outra pergunta. Praticamente eu falei 5 perguntas, né? Mas são aqui 6 perguntas que Paulo faz. 6 perguntas. A terceira pergunta está no versículo 3. Está no versículo 3. Paulo fala assim, ó. Versículo 3. Será que perderam o juízo? Será que vocês perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços. Por que vocês estão se esforçando? Quais são os esforços que os Gálatas estavam fazendo para ser salvos? Guardando a lei, praticando a circuncisão, as regras alimentares judaicas. Esse é o contexto. Sábado, luas novas, meses, dias, anos. Eles estavam buscando a salvação por meio das obras. Eles estavam buscando a salvação por meio de regras, de normas judaicas, normas humanas. Assim seria um fracasso, porque jamais eles seriam salvos. Ninguém é salvo pelo seu próprio esforço. Ninguém é salvo por obras da lei. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. É isso que Paulo está entendendo, tá aqui argumentando, falando. Será que vocês perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, quando vocês receberam o Evangelho, porque agora vocês procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços. É isso que quer dizer o versículo 3. Vocês querem se tornar perfeitos por meio dos seus próprios esforços? Vocês estão loucos, seus descabeçados, seus sem juízo. Vocês estão ficando amalucados. Que isso? Versículo 4. Nós temos mais uma pergunta de Paulo. Olha só. Será que foi à toa que vocês passaram por tanto sofrimento? Paulo responde essa pergunta. É claro que não. É claro que não foi à toa. Aí o versículo 5, Paulo fala: volta a perguntar a vocês. Acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu porque vocês obedeceram à lei ou porque vocês creram na mensagem que ouviram? Aquilo que Deus fez por meio do meu ministério aí, pregando Cristo crucificado, pregando o Evangelho sem as obras da lei, e aquilo que vocês viram por meio do meu ministério, os milagres que Deus realizou por meio do meu ministério,
as manifestações divinas que Deus realizou por meio do meu ministério. Foi porque eu agi segundo as obras da lei? Foi porque eu preguei segundo as obras da lei? A circuncisão, a dieta judaica, o calendário judaico? Não! Não foi por isso. Não foi por isso. Isso aconteceu porque vocês creram na mensagem que ouviram. Vocês creram na mensagem do Evangelho. Volto a perguntar, acaso aquele que lhe deu, esse aquele aqui é Deus. Acaso aquele que lhes deu o Espírito, Deus, por meio do seu Filho, concedeu o Espírito Santo aos Gálatas quando eles creram, quando eles receberam, quando eles confessaram seus pecados, quando eles se arrependeram. E aqui nós aprendemos que o Espírito Santo é dado a um pecador quando ele se arrepende. O Espírito Santo é dado ao pecador quando ele confessa seus pecados. O Espírito Santo é dado ao pecador quando ele reconhece as suas mazelas, quando ele reconhece que não é nada, quando ele reconhece sua pequenez, quando ele reconhece a soberania de Cristo. Então o Espírito Santo é dado ao pecador, e quando o Espírito Santo é dado, automaticamente ele é justificado. Cristo coloca na conta do pecador, deposita na conta do pecador, imputa ao pecador, acredita ao pecador a sua justiça, declarando ele justo, justificado pelos méritos de Cristo. Volto a perguntar, versículo 5. Acaso aquele que lhe deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei? Ou porque creram na mensagem que ouviram? Uma pergunta retórica. É claro que os milagres que aconteceram ali, por meio do ministério de Paulo, foram realizados porque eles creram, não na lei, mas eles creram na mensagem do Evangelho, na mensagem que eles ouviram. Então aqui são 5, 6, 7 perguntas que Paulo faz aos Gálatas. Perguntas retóricas. E Paulo está espantado pelo retrocesso deles. Vocês receberam, quando eu preguei o Evangelho, vocês creram. E quando vocês creram, vocês foram justificados. Vocês receberam o Espírito Santo. O Espírito mora em você, mora em vocês, habita em vocês, assim como habita em nós. E quando vocês receberam o Espírito, vocês foram justificados. Não porque vocês creram em Moisés, porque vocês creram lá quando vocês circuncidaram, ou porque o pessoal do Antigo Testamento se circuncidaram, que vocês também receberam o Espírito e foram justificados, porque vocês deixaram se circuncidar. Não! Paulo fala lá em Romanos capítulo 2, a partir do versículo 25 até o 29, que agora a circuncisão não é mais externa, ela é interna. A circuncisão é no coração, não é mais num órgão sexual masculino. Não, não. Simplesmente ali é um selo da fé salvadora. A circuncisão é um selo, tá? Apontava para a fé salvadora que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso, mais nada. E agora, dos versículos 6 a 9, Paulo vai ilustrar, mostrando que a justificação já estava no Antigo Testamento, conforme também ele fala em Romanos 4, usando o exemplo de Abraão. E aqui é um golpe de mestre que Paulo usa, tá? Porque os judaizantes usavam sempre Moisés deu a lei, Moisés falou isso, Moisés falou aquilo, mas Paulo retrocede a Abraão para mostrar que a justificação foi uma promessa que Deus fez a Abraão. Justificação e bênção, nesse parágrafo aqui, é a mesma coisa. Deus já havia prometido a Abraão, Deus já havia dito a Abraão que os seus filhos que iriam crer nele, que iriam crer na sua bênção,
que iriam crer na salvação seriam justificados assim como Abraão foi, mediante a fé, sem circuncisão, sem obra, sem nada. Olha só os versículos 6 a 9. Depois das perguntas que Paulo faz, aqui, dos versículos de 1 a 5, Paulo agora vai falar de Abraão, mostrando mais uma vez, exemplificando, deixando claro que a justificação é pela fé e não pelas obras. Olha só os versículos 6 a 9. Depois dele fazer a sua última inquirição, a sua última pergunta no versículo 5, ele começa o versículo 6 assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são os filhos de Abraão. A verdadeira descendência de Abraão não é a descendência física, é a descendência espiritual. É aqueles que caminham, que seguem as pisadas de fé, como Abraão pisou, como Abraão andou, que andam na fé como Abraão andou. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão, é os da fé. Paulo deixa isso bem claro lá em Romanos 9, né? Que os que são da fé é os que são filhos de Abraão. Né? Os versículos 6 a 13, Paulo deixa muito claro lá em Romanos capítulo 9. Assim também em Romanos capítulo 4, que ele vai falar de Abraão, que ele vai exemplificar no capítulo 4 de Romanos, na prática, que Abraão foi justificado pela fé e não por obras. Isso aqui é interessante. Aqui em Gálatas é apenas um bilhete. Lá em Romanos está muito mais claro, exposto, né? Muito mais sintetizado essa mensagem de Paulo. Olha só o versículo 8 agora. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, prenunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Que maravilha, né? Que maravilha! E como nós podemos entender melhor esses versículos? A primeira coisa que você tem que entender, quando você lê o versículo 6, tá? O versículo 6 aqui, Paulo está citando Gênesis capítulo 15, versículo 6. Quando Deus promete a Abraão um filho. Vocês conhecem a história. Abraão já era avançado em idade. Abraão não era um garoto, né? A sua esposa Sara também já estava velha, idosa. E pelas leis humanas era impossível Sara gerar. Já tinha passado, já tinha cessado o costume. Né? Sara não tinha mais como engravidar. Sara já estava na menopausa há muito tempo. Mas Deus fez a promessa a Abraão e ele creu. Creu contra a esperança. Romanos 4, Paulo fala sobre isso. Ele creu contra a esperança. Ele creu contra toda a probabilidade. Não tinha nenhuma chance de acontecer. Ele creu. Aí entra o versículo 6. Tá? Paulo fala: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Isso foi imputado. Quando Deus promete a Abraão um filho, quando Deus promete uma descendência a Abraão, quando Deus promete a ele que Sara iria engravidar, Abraão não duvidou, Abraão não questionou, Abraão não brigou com Deus, Abraão não ficou perguntando para Deus como ia ser. Não, Abraão creu. E quando Abraão creu, Deus colocou na conta de Abraão. Deus imputou, Deus creditou na conta de Abraão a sua justiça, declarando Abraão justo, não pelas suas obras, não por aquilo que ele fez, mas quando ele creu. Porque a justificação acontece aí. É no ato de crer, é no ato de confiar, é no ato de aceitar a palavra de Deus. Então, quando Abraão creu naquilo que Deus falou, creu na promessa de Deus, Deus colocou na sua conta, Deus depositou na sua conta a justiça dele, declarando Abraão justo. Logo, Abraão não foi justificado pelas obras.
Abraão não foi justificado por aquilo que ele fez. Abraão foi justificado porque ele creu. Deus o justificou. Deus colocou na conta dele a justiça dele, declarando Abraão justo. Por isso que todos aqueles que têm a fé de Abraão também são justificados. Aqueles que andam, caminham nas pegadas de fé de Abraão são justificados. Porque os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Não é a descendência física, é a descendência espiritual. Porque a descendência física não implica descendência espiritual. Não, que nem todos que são filhos de Abraão na carne, a descendência física de Abraão, creem, confiam como Abraão confiou. Isso aqui é interessante, o versículo 6. E John Stott, ele é taxativo no seu comentário da carta aos Gálatas, a mensagem de Gálatas, que ele vai dizer assim, ó. Ele vai dizer assim: a alusão de Paulo a Abraão é um golpe de mestre. Seus oponentes judaizantes consideravam Moisés o seu mestre. Por isso, Paulo retrocede alguns séculos até o próprio Abraão. A sua citação, como eu falei aqui, é de Gênesis capítulo 15, versículo 6, que envolve ali toda aquela circunstância da descendência de Abraão, que ele não tinha nenhum descendente, ele só tinha um mordomo Eliasar, e Deus promete um filho para ele, e o filho seria Isaac. Essa é a circunstância, e Abraão creu na promessa, e quando ele creu nessa promessa, isso lhe foi imputado para a justiça. Deus colocou na conta de Abraão, depositou na conta de Abraão a sua justiça, declarando Abraão justo. E nós podemos aqui aprender 3 coisas com isso. A primeira coisa, Deus fez a promessa a Abraão. Realmente a promessa de descendência foi ilustrada diante de seus olhos. Tá? Tal como a promessa do perdão através de Cristo crucificado foi anunciada diante dos olhos dos Gálatas. Então, a promessa que Deus fez a Abraão foi ilustrada diante dos seus olhos. Assim como a promessa, assim como Cristo também foi exposto, anunciado perante aos olhos dos Gálatas. A segunda coisa, né? Abraão creu em Deus. É a segunda coisa, Abraão creu. Tá? Apesar da inerente improbabilidade da promessa do ponto de vista humano, Abraão descansou, olha só, na fidelidade de Deus, crendo que ele iria fazer. Por isso que ele foi justificado. Deus o justificou. Deus colocou na sua conta a sua justiça, porque ele descansou na fidelidade e na promessa de Deus. Terceira coisa, a fé de Abraão foi reconhecida como justiça. Isto é, ele foi aceito como justo pela fé. Ele não foi justificado porque fizesse alguma coisa para merecê-lo, ou porque fosse circuncidado, ou porque guardasse a lei, pois nem a circuncisão, nem a lei ainda haviam sido dadas, mas simplesmente porque ele creu em Deus. Olha só, é isso que significa, essa é a explicação do versículo 6. E o versículo 7, quando Paulo fala assim, olha o versículo 7, tá? Saibam, portanto, que os que têm fé é que são os filhos de Abraão. Então, se Abraão foi justificado pela fé, e todos os seus descendentes, a descendência espiritual de Abraão, que é tanto judeus que creem em Cristo, como gentios que creem em Cristo, são justificados não pelas obras, não por regras humanas, não por condições humanas. São justificados porque creram assim como Abraão creu. Descansam na fidelidade de Deus, prometida por Cristo, falada por Cristo, dada por Cristo. É isso. Os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Então Paulo explica aqui o que ele fala no versículo 6. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são os filhos de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé, que andam, que caminham, que vão nas pisadas do pai Abraão, do pai da fé, Abraão. E quando nós cremos, assim como Abraão creu, Deus depositou, coloca por meio de Cristo
Deus acredita, Deus imputa na nossa conta, coloca na nossa conta a justiça de Cristo, nos declarando justos perante Deus. Olha o versículo 8, que interessante. Paulo vai citar aqui Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3. Olha o versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, ou todas as famílias da terra. Versículo 9. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Então, o evangelho, a promessa da justificação, está no Antigo Testamento. Vocês conhecem muito bem o Gênesis capítulo 12, que é a chamada de Abraão. Quando Deus chama Abraão, e Deus promete a Abraão: em ti serão benditas só os judeus, só a sua descendência. É isso que está escrito? Não, em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Aí está o evangelho. Aí está a bênção da justificação. E Paulo vai explicar depois, nós veremos aqui no capítulo 3, no andar das exposições que nós iremos fazer ainda no capítulo 3, que essa bênção, tá, que Deus falou a Abraão, é a justificação. Porque aqui, bênção e justificação é a mesma coisa. Por isso que o evangelho foi falado a Abraão. Porque o evangelho fala de fé, o evangelho fala de justiça, o evangelho fala de perdão, justificação. E esse evangelho que eu prego, que nós pregamos, que Paulo pregou, Abraão ouviu. Então, por isso que Paulo está usando a Escritura. A Escritura já havia falado, prenunciado, previsto que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, prenunciou o evangelho a Abraão, dizendo, Gênesis capítulo 12, versículo 3 aqui: em você, Abraão, serão abençoados todos os povos. E essa bênção se cumpre de maneira total, geral, na pessoa de Cristo, o descendente. Aleluia! O descendente é Cristo. Se cumpre em Cristo essa promessa. E nós, quando cremos em Cristo, assim como Abraão creu em Deus, quando ele prometeu um filho a ele, nós somos justificados. A justiça de Cristo é acreditada, é depositada na nossa conta. Aí Paulo conclui no versículo 9 dizendo: de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão é os da fé. E John Stott, ele fala, né, de maneira maravilhosa. Ele diz assim, ó, os versículos 7 e 9 afirmam que os verdadeiros filhos de Abraão, que são aqueles que herdam a bênção prometida à sua descendência, não são a posteridade de sua descendência física, que é os judeus, mas a sua descendência espiritual, homens e mulheres que partilham de sua fé, a saber, os crentes, os cristãos. Tudo isso, diz o apóstolo, os gálatas deveriam saber. Nunca deveriam ter sido tão insensatos. Jamais deveriam ter se colocado sob o feitiço, o feitiço daqueles falsos mestres. Na verdade, não o teriam feito se tivesse mantido o Cristo crucificado diante dos olhos. Eles deveriam ter imediatamente percebido que os judaizantes estavam contradizendo o evangelho da justificação pela fé somente. Deveriam sabê-lo como nós o sabemos a partir de sua própria experiência e das escrituras do Antigo Testamento. Da mesma forma, nós deveríamos aprender a testar todas as teorias, as doutrinas e doutrinas dos homens com o Evangelho de Cristo, ou do Cristo crucificado, especialmente no que aprendemos nas Escrituras e através da nossa experiência. Tudo aquilo que nós ouvimos, nós devemos filtrar.
e tem que passar pelo teste das Escrituras, pelo teste do Evangelho. Aquilo que não for Evangelho tem que ser descartado, tem que ser lançado no lixo, tem que ser jogado fora. E os Gálatas estavam retrocedendo e Paulo estava espantado. Paulo estava espantado, ele estava espantando, tá? Todas as mentiras, todas as falácias dos falsos mestres contra o seu evangelho, contra o seu apostolado e contra a mensagem que ele estava falando. Então, para resumir aqui, e vamos encerrar aqui essa exposição. O que é o evangelho? O evangelho é Cristo crucificado. É pregar Cristo e este crucificado. É pregar a sua obra consumada na cruz, que ele perdoou, que ele justificou. Todos aqueles que creram e creem nessa mensagem. Isso é evangelho. É apresentar Cristo publicamente como crucificado. Esse é o evangelho. A segunda coisa que nós aprendemos. O que o evangelho oferece? A justificação, o perdão, a reconciliação com Deus. Por meio do evangelho, um homem dá a mão a Deus. É Deus que segura na mão do homem. É Deus que sustenta o homem. Quando o homem crê, quando o homem confia, quando o homem se arrepende, quando o homem cede, quando o homem reconhece que é pecador, que é miserável. O evangelho oferece a justificação. O evangelho oferece a reconciliação. O evangelho oferece o perdão dos pecados. Tá? E aqui nós temos uma bênção dupla. Primeiro, o evangelho oferece, tá? Quando você crê, você recebe o Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, junto com ele vem a justificação, vem o perdão, vem a reconciliação. Terceiro, o que o evangelho exige? Apenas fé. O que eu tenho que fazer o que para ser salvo? Crer. Você crê, e quando você crê, quando você se arrepende, você automaticamente é aceito na família de Deus. Não é preciso de regras, não é preciso de normas, não é preciso de tantas coisas que homens colocam tentando acrescentar. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que andar assim, você tem que andar assado, seu cabelo tem que ser assim, seu cabelo tem que ser assado, você tem que vestir tal roupa, não pode vestir isso, não pode calçar aquilo. Isso aí é regras humanas. Isso aí é dogmatismo. Isso aí são usos e costumes humanos. O evangelho exige fé. Crê. Quando você crê, quando você confia, quando você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele faz tudo. Ele faz tudo. Por meio do seu Espírito e por meio da graça que começa a operar em você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus projetos. Graça e paz a todos. Se inscreva no canal aqui. Deixe o seu joinha, o seu like. Tá certo? E divulgue esse canal para os seus amigos, para aqueles que gostam de bons materiais que nós indicamos aqui e dessas maravilhosas exposições que nós estamos aqui fazendo na Carta aos Gálatas e também no livro de Eclesiastes. Deus abençoe mais uma vez. Graça e paz a todos. Até as próximas exposições.